Rodolfo. Rodolfo, eu queria saber qual o critério para uma molécula estar no semente de inteiro? Ela já é pré-definido, as moléculas que entraram no projeto vão ser aquelas até o final ou alguma outra cobertura pode entrar durante o... Nós temos 9 projetos no pipeline. Nós trabalhamos com a seguinte expectativa. 2 projetos em curso, são as boas protótipos, e 9 projetos que nós estamos definindo como vamos apoiá-los. Se a grana que a gente fez são 4 milhões. E isso não pode, você não desenvolve o fármaco para frente. Então é preciso ter mecanismos de captação complementar de recursos ou parcerias que dividam o ônus disso. Então agora nós estamos na fase de implantação dos protótipos definitivamente, estamos avaliando se eles são viáveis ou não, é uma etapa estratégica nossa. Sexta-feira tem uma reunião que vai avançar nessa questão, para que nós possamos responder. Nós teremos em 2010 as 2 moléculas com a mesma expectativa, qual é o índice de risco que a gente está correndo com o 1. Feito isso, nós vamos saber quanto custa fazer isso. Quanto custa para que as 2 fiquem no mesmo nível. Mas uma não pode parar para esperar a outra. Isso é um problema importante. Você não pode parar com uma para que a outra chegue. Você tem que ir já puxando, não é trivial. Não é trivial, E aí, dos 9 projetos pipeline, nós vamos definir. Mas nós vamos promover no segundo ano a investimentos para que ele possa eventualmente substituir uma principal que corra no caminho. Não é que elas morrem. Eu não gostaria de enterrá-las, mas se uma delas morrer, nós temos que ter como substituir. E nós temos que ter clareza que algumas nós temos que avançar, mesmo que não sejam de uma doenças negligenciais. Temos que avançar. É uma contrapartida intelectual para a gente vai. E claro, se tiver uma proposta nova de parceiros do nosso INCT, face a uma nova ocorrência científica, nós vamos avaliar se temos escolha. Nós quem? O CGA, o Comitê de Governança e Acompanhamento, o 5 reunido, define se está dentro da fora. E aí a gente pode incorporar novos projetos. O nosso orçamento, ele é muito duro. Se as metas não forem cumpridas, cronologicamente não tem grana mais a frente. Então não prometa o que não será feito. Que aquilo é o time. E para isso nós temos os colaboradores externos que estão dando essa coisa. Por exemplo, Nelson Solivo é um dos nossos assessores externos. Ainda não o convocamos, mas ele é um dos nossos assessores externos para fazer a avaliação para ela. Ele não vai julgar se a bibliografia daquele projeto está correta, isso não é tarefa dele. Ele vai avaliar se a decisão tomada está de acordo na sua ótica. Por quê? Porque ele tem uma senhora experiência em gestão de projetos. Outra, o Vitor Ferreira. Ele é nosso assessor hoje para o genérico. Por quê? Porque ele fez o genérico da discopedia, ele sabe o sufoco que é. 27 patentes, 24 discos. Ele sabe que sufoco é isso. Então ele aprendeu, tá? Então a gente vai buscar os caras certos para nos ajudar a decidir. O grande problema é não decidir errado. Então se tiver uma coisa supernova acontecendo, por que não? Eu tenho uma outra pergunta. Ali. Então, hoje, basicamente, hoje o LASGO está inserido no INCT Mofar, gerando protótipos. A gente não tem hoje no LASGO, eu não diria competência, eu acho que nós temos, mas não temos no LASGO ninguém que esteja desenvolvendo um fármaco cuja patente esteja caducando ou venha caducar, nada não seja nem genérico. Hoje não temos nenhum projeto tecnológico hoje, dia 28 de setembro. Talvez dia 1º de outubro tenhamos. Porque hoje é hoje, amanhã já não é hoje. E é muito dinâmico.
Nós temos parcerias imediatas para desenvolver os genéricos do século XXI, 13 bilhões de dólares, eu falo de agora, e os genéricos não tão valiosos para a questão de impacto no SUS. Isso está na pauta. Um dos nossos pós-doutores, porque esse projeto prevê uma gama de bolsas, CNPq. Dentro do orçamento está previsto o número de bolsas X e o valor que um dos pós-doc desse projeto está na Unicamp, desenvolvendo um dos carros uma rota sintética um desses genéricos. E claro, que vamos tentar desenvolver uma rota que possa ser mais inteligente. E aí talvez seja um processo novo de proteção intelectual. E nesse ambiente a gente vai suar frio, porque nós estamos gerindo um projeto que tem TCU, que nós colocamos a União como vigilante, a UFRJ, que é a sede, tem um direito, é regida por um regime jurídico diferente da Unicamp. Então, construir, harmonizar essas diferenças jurídicas de cada parceiro vai ser terrivelmente divertido. Vamos fazer. Já pensar que nós estamos construindo ações para provocar isso. Vamos ter encontros com INCTs, afins. Estamos programando um para outubro, no final de outubro, e um para o início de novembro, para que a gente possa trocar experiências e colocar o CNPq em ação para alguns pareceres jurídicos que não são de nossa competência, que são E aí você tocou uma outra coisa interessante também que eu ia perguntar. Você falou que dependendo, assim, se eu fizer alguma melhoria na roda sintética, isso venha gerar uma proteção intelectual, aí eu te pergunto, hoje, o que no nosso INCT, quem é o responsável, ou se tem um grupo responsável por gerar essa proteção intelectual? Eles têm alguém agregado ao grupo que seja responsável por isso? Vamos fazer um curso, estamos planejando um curso da definição estratégica de patentes em farmacos medicamentos. Enquanto é uma ação futura, do momento. A nossa política é: se a mulher vai dar o FMG, quem toma iniciativa e vai fazer é o FMG. Se o FMG fizer mal feito, o problema é o FMG. Claro que a gente vai pagar a conta, que vai acabar nos prejudicando lá na frente. Mas eles vão perder valia no produto. O FRJ, o núcleo de proteção nosso, está muito estreitamente ativo. Eu fiz uma proposta que foi bem aprovada no FRJ, de que criássemos o clube dos NCTs do FRJ. Fizemos uma reunião na reitoria, no ambiente da PR2, da Pró-Reitoria 2, de pesquisa e coordenação. A Pró-Reitora apoiou a iniciativa. Dos 10 coordenadores de NCT do FRJ, 8 estavam presentes. Eu não estava viajando, no exterior, o Nelson Monturano, e um não pôde participar. 80% de presença com 90% de adesão. E fizemos uma reunião para construir essa questão, porque os INCTs per si, eles têm diferenças jurídicas. Por incrível que pareça, o ordenador de despesa desse sou eu. Então, esses 4 milhões eu não tenho conta do meu CPF. Se isso for mal feita a prestação de contas, eu vou ter severos problemas com o Tribunal de Contas da União. Com certeza. Alguns outros pesquisadores, outros professores preferiam fazer pela sua fundação. E aí já não era mais o CPF, o CNPJ na fundação que gerencia o recurso. Mas isso não perde agilidade. E eu, em nome da agilidade, não corro riscos. Depois você. Nós temos, né, estamos circulando meio aí na conta da UFRJ. Como é que está exatamente essa parte de vender? O produto ser o que é importante de um bem à frente, um bem comercial, lógico, mas também social, então fácil. Como está essa situação? Porque avançamos realmente, né, um estudo bem completo, bem avançado, mas assim,
essa parte, quando nós temos uma empresa no MCT, a Cristália já assumiu ela, não, temos que ainda procurar quem... Primeiro que nem foi oferecido ao Cristália. O Cristália não está não. Esse é um ponto. Segundo, nós vamos entrar agora em pré-clínica. Vamos concluir o pré-clínico que é mais um provavelmente. Eles têm expertise. O próprio Cristália tem gente muito capaz, qualificada para tocar isso. Mas o nosso compromisso é o desenvolvimento para além do prefeito. Né? Então, quando nós tivermos a demanda de desenvolvimento para além, nós vamos contratar. Mas é claro que isso é dinheiro público. E as oportunidades têm que ser grandes. E para isso, se houver interesse de uma empresa, não vamos fazer ele não. Mas vamos buscar outros para fazer esse avanço. Entre um e outro, tem uma diferença. O PS está muito mais capitalizado, a FMG gastou muito mais dinheiro. Por quê? Porque pagou os PCTs todos, depositou, praticamente todos os mercados quentes, inclusive está no canal regional. Houve um litígio na patente e o escritório do FMG foi aos Estados Unidos com a professora Veraldo para responder algumas questões do bloco e ao vivo. Isso demanda bala na agulha. A UFMG bancou. A política do FMJ, por exemplo, não é essa. Não é bancar para agregar valor ao projeto específico. Então nós já teremos que ter um parceiro nesse momento. Então a estratégia para eles é uma estratégia para nós. Em contrapartida, sabendo disso, a nossa decisão para a nossa mulher projetiva, a FMJ, foi: vamos fazer o valor intangível dela aumentar. O que é o valor intangível? Nós chegamos muito mais na frente na cadeia de inovação com essa mulher do que a FMG chegou com ela. Então, o valor intangível que a gente pode demandar de uma parceria futura aqui é muito maior do que eles podem demandar. Até porque depositar patente em vários lugares sem ter o avanço como nós temos no nosso caso é uma estratégia diferente também. Mas isso só aplica no nosso CGA, nós temos várias. A ideia, vamos lá, primeiro fazer os pilotos da lei para... Por isso que é fundamental a nossa concepção para essa é: quanto mais você avançar na cadeia, mais valia você tem. E aí o intangível para a empresa interessada no ar, para entrar no jogo, e aí o capitalismo nós temos que ser. E aí mesmo que nós não tenhamos dinheiro no 6º ano, nós temos recursos para gerir o projeto. Se eles souberem, essa é a ideia. Tinha o Everton e depois ele. Professor, gostaria de saber a opinião sua por que o Brasil tem a cultura de não fazer a proteção intelectual das inovações. E assim, dentro dessa cultura, qual é o critério utilizado para registrar determinada inovação? Enfim. O critério é muito, por exemplo, acabei de dizer que nós temos uma política, um critério, mas FMG é outra. São ambas instituições federais do patrimônio federal de ensino superior. Mas o escritório deles tem uma política, nós temos outra. Patentear no Brasil é barato, mas também dependendo, não entendo de outras patentes, entendo de fato um pouco. O mercado brasileiro, 11 bilhões de dólares. Talvez seja o 10º mercado do mundo, mas é claro que nos Estados Unidos é 300 bi, 12 para 300 é muito tempo. Então, se você consegue proteger o mercado lá, é muito mais valioso a sua patente do que aqui. Mas é claro que o custo lá agora é muito diferente. A lei americana exige que você tenha que ter, para patentear lá, um domicílio nos Estados Unidos da América. E esse domicílio remete a um escritório de advocacia local, que cobra por hora em dólar. E é sabido, desde que eu sou pequenininho, que advogado não é caro, é mais caro que dentista. Né? Então, é complicado, você tem que ter. Nós temos uma patente concedida nos Estados Unidos da América do Norte, 294, porque nós tínhamos um parceiro nos Estados Unidos da América do Norte.
e foi capaz de representar e a patente com o endereço de lá fluiu mais rapidamente. E tem empresas, por exemplo, os especialistas têm mais exemplos do que eu tenho. Eu conheço um exemplo prático. A fita cassete, aquela fita cassete de linha, que era de música, foi desenvolvida na Alemanha e não foi patenteada. Por quê? Porque a estratégia de negócio da empresa que fez aquilo preferiu não patentear. E aí, com certeza, vendeu muito mais e ela ficou com uma parcela importante do que se ela patenteasse, só ela fizesse. A Gillette não patenteou a lâmina de barbear, mas virou símbolo de... Você não compra uma lâmina de barbear, você compra uma Gillette, que é uma marca. Mas a patente da Gillette não foi demandada, não foi depositada, não foi solicitada, não foi pedida. Então, a estratégia de negócio depende do setor industrial que você é. Então, carro são todos iguais. É uma plataforma, 4 rodas, se é caminhão é 8, 2 eixos, e assim por diante. Com uma caixa em cima, onde as pessoas sentam. Todos vão daqui até a sua casa. O Fusca, o Mitsubishi, a van, a besta, vai todo mundo. Não tem problema nenhum. Ninguém patenteou primeiro. Entendeu? Então, eu aprendi esse termo, eu não conhecia, no meu vocabulário não tinha isso. Intangível, o valor intangível da sua descoberta, da sua invenção. Quanto é que você vai pedir pelo 294? Quanto é que vale pelo 294? Se você pedir uma coisa astronômica, sem uma justificativa lógica, o cara que eventualmente quer comprar vai, desculpa, você está caçoando. Mas, com certeza, tem esse outro. Você não pode pedir um negócio desproposital, mas também você não pode não ter um critério. Porque, né? Eu costumo dizer o exemplo da pizza. Se você chegar no China Tessin, e ele te pedir R$100 por um pedaço de pizza mussarela, você tem todo o direito de mandá-lo para a China. Por quê? Porque você sabe que um pedaço de pizza mussarela, mesmo no China Tessin, não vale R$100. Por quê? Porque você sabe fazer pizza, você sabe que ali é farinha com água, um pouco de sal, mussarela é o queijo mais trivial se for verdadeiro, mas se for paraguai, e por aí vai. Então não pode valer R$100. Mas quando você não sabe fazer pizza, se ele te pedisse isso, né, você ficava sem argumento. Então, depende muito do setor industrial, da valia do produto, do impacto mercadológico, etc. Foi bom, foi bem esclarecedora a apresentação sobre o ICT. E eu queria fazer uma pergunta lá de volta ao princípio. Quais foram, assim, acho que para mim, pelo menos, seria legal saber assim, com maior clareza, quais foram os maiores pesos para a tomada de decisão de quais classes terapêuticas entrariam nesse NCT? Competência. Se nós tínhamos competência nessa área, vamos trabalhar nessa área. Se aquela área é importante, mas nós não sabemos fazer, não vamos fazer. Então, isso é competência. Fernando Cunha, eu acho que é um cara, uma pessoa, um grupo de pesquisa, que publica 40 papers por ano, em média, esse cara, ele está fazendo. Ele não está pedindo licença, ele está fazendo. Então, o que ele acha que é importante, deve ser importante. Senão, vamos errar juntos. Eu confio nessa decisão. Eu acho que é um cara que está credenciado a ter para errar. Então, dor, inflamação, e qualquer coisa mais avançada, estou dentro. Odorico Moraes tem uma história de prestação de serviços high-tech a grandes empresas farmacêuticas que têm farmacologia clínica. Contratos com o Merck, com o Pfizer, com o Boehringer, etc. Ele não vai fazer, já fez. Então, ele sabe o que é farmacologia clínica. Tem uma unidade de fase 1 implantada. São 8 CTIs funcionantes. Quanto custa isso? Se o cara está dentro, vamos
vamos chegar lá. E ele, de cruz, um acessório a mais, ele tem um grupo liderado pela professora Letícia, que não somente ela, mas a Cláudia, a pessoa também, estão bombando. E no Nordeste talvez seja em capacidade de trabalho alguém acima da média que eu conheço se dispara. Então, fazendo um robô funcionário, estão trabalhando com HDS, em alvos invisíveis. E tem todas as cepas de célula cancerosa do meninite. É um acordo passado oficialmente. O cara está dentro, vamos fazer. Então vamos fazer a cirurgia do ginásio. Faz parte, vamos fazer. O Mercosul. Tem o ProSul dentro do Mercosul, com vários colegas do Uruguai, Argentina e Brasil, que são muito mais qualificados, em duas áreas brasileiras iniciadas, Chagas, Vestimânia, etc., do é mesmo. Embora nós tenhamos grupos muito bons aqui. Como nós não temos como atender a demanda de fazer um protótipo, se nós tivermos poucos grupos no Brasil, vamos detectar parceria lá. Tem. Então, está dentro do Brasil. Nós pegamos o pessoal do CDC, o Semana Tranquilo, o cara de La Plata, pegamos o Paraguai e tal, etc. E fizemos o projeto ProSul, que é o nosso guarda-chuva, porque o MCT tem que ser brasileiro. Mas o ProSul pode ser estrangeiro, o nome já diz. Então você vai construindo, entendeu? Nosso projeto tem desdobramentos para contemplar competência. Tem competência? Se tem competência e quer fazer, parceiro, nosso parceiro é competente. Se sabe fazer, mas nunca fez, não sabe fazer. Não, eu vou fazer, vai fazer. Quando você souber fazer, volta. Nós não somos do futuro, nós estamos no presente. Então nós não podemos ficar esperando. Vou fazer isso. Tá bom. Quando você tiver feito, vou te aguardar. É assim que funciona. São 4 anos para fazer funcionar. Tivemos 3 no milênio. E olha que risco. Uma vez disse para o Sérgio, eu acho que o Brasil precisa ter continuidade no apoio aos projetos de impacto tecnológico. Então nós tivemos 3 anos no milênio. Vamos ter 4 no INCT. Eu disse aqui, o milênio é a continuidade, o milênio é o precursor do INCT. 4, 3, 7. Se em 7 anos a gente não achar nada, porque a gente não é tão bom quanto eu pensava. E aí eu dou a mão para matar. Eu vou passar para ele. Uma cerveja, é verdade. Por incrível que pareça, em lendo sobre o livro 7, alguém publicou um texto nesses jornais de psicologia do trabalho, em que 7 não é um número cabalístico por acaso, não. Tem tudo a ver com o que o 7 é o 7. E o cara não é baiano, ele é brasileiro. Está publicado. Tem essa referência, eu vi isso? 7 tem tudo a ver. Pelas oportunidades que você faz diagrama de fase, para tentar identificar quando que ele se torna consciente. E aí é o sucesso das decisões que você tem. Eu não sei fazer isso, mas eu sei que isso é mais saber. E o cara chegou à conclusão de que o número 7 funciona. O oitavo número não existe, não existe 8, existe 7. E ele deu N exemplos no artigo correto. Tem detalhe. É muito interessante porque tem vários exemplos, são 7, dá certo, na 7ª São 7 dias de semana, 7 anos. Nós temos uma não, faltam 6. Né? 7 coisas na frente, 7 letras no meu nome. Quantos aqui tem 7 letras no nome? Rodolfo, isso é bom, 7 é um bom número. Não joga o seu nome não, você sabe que a Sandra de Sá trocou, e Jorge tem Jorge também.